Nesse vídeo, eu vou te explicar por que o povão não pode ser julgado como burro, apesar de muitos serem, de fato. Você vai entender que isso tem um motivo, esse comportamento. E lembrando que essa é só a minha opinião. Você pode ficar aí à vontade nos comentários para concordar ou criticar, desde que com respeito, é claro. Na escola, a gente aprende a teoria da evolução da vida, que fala dos diferentes organismos que têm suas características, que são selecionadas pelo ambiente que eles vivem. E se você não sabe o que eu estou falando, ou perdeu essa aula do ensino médio, eu vou te dar uma rápida explicação de biologia. Por exemplo, o cachorro. Ele é parente do lobo. Você concorda comigo que um é a versão mais forte do outro? O lobo geralmente é maior, tem dentes mais afiados, corre mais e acaba sendo mais capaz de sobreviver em um ambiente puramente selvagem. E mesmo assim, o cachorro ainda existe em abundância nos dias atuais. E eu arrisco dizer que existem até mais cães do que lobos. Isso porque, apesar de mais frágeis, os cachorros deram certo quando eles se juntaram com o animal mais poderoso e dominante do planeta Terra. Você sabe de quem eu estou falando. Esse foi só um exemplo de animal que conseguiu reverter completamente o jogo da dominância, apenas trocando de ambiente. Afinal, o cachorro só dá certo se ele viver com seres humanos. E na nossa sociedade não é diferente. Dá para perceber que muitas pessoas agem de uma determinada forma pelo simples motivo de elas estarem em um país ou região específicos que favoreçam determinadas atitudes. É que nem pessoas LGBT na França ou no Irã. Você percebe o contraste? Na França, ser LGBT é bonito. Se você for desse grupo, talvez você possa até aparecer na abertura das Olimpíadas. Agora, vai ser bandeira colorida lá no Irã. Se te pegarem com a boca no trombone, você pode apanhar, ser preso, ou até, sabe, ter a vida removida. Isso tudo dentro da lei deles, porque esse é o tipo de comportamento que é incentivado lá. Então, você precisa saber que as pessoas, como bons animais que são, sabem se adaptar. E no Brasil não é diferente. Por mais que você ache que a gente vive num país porco, eu concordo, as pessoas são porcas. Mas elas não saem de casa pensando, nossa, como eu posso piorar o país que eu vivo? Elas simplesmente seguem a manada, fazem o que acham mais fácil. Muitas pessoas vivem no automático, e o automático é uma medida que o nosso cérebro gosta, que economiza energia. É o caminho mais fácil. Pensa comigo, você tem duas opções. Sair para trabalhar numa empresa todo dia, pagar imposto, ter uma vida medíocre, ou cair para a vida errada, começar a roubar os outros até dar errado. E quando essa hora chegar, se for sua primeira vez, você pode só pagar uma fiança de R$ 500 e tá livre para voltar às atividades normais. Para variar, qualquer fim de semana você vai numa pracinha, só tem aquelas músicas que tocam no carro todo cheio de som na maior altura, tremendo tudo em volta, não deixa ninguém dormir. E a letra? É sempre algum MC latrocínio se vangloriando de pegar as coisas dos outros. Porque, geralmente, eles não têm maturidade e paciência para conquistar as próprias coisas. Mas está tudo bem. Você viu na TV o presidente falando que quem rouba os outros não está fazendo nada além de garantir uma cervejinha no final de semana. Não tem problema. E ainda que você seja preso, seus parentes podem até receber o auxílio reclusão. É tipo um Bolsa Família para preso. Só que o dinheiro não vai para o criminoso, vai para os parentes. O que acho que não muda muita coisa. Porque se o bandido der certo ou errado na vida do crime, tanto faz. A família dele não vai passar fome. Se ele conseguir roubar os outros, ele tem dinheiro. Se ele não conseguir roubar os outros e for pego, a família ganha auxílio, ele vai comer de graça na cadeia. Tá tudo de boa. E aí, na sua opinião, qual lado tem mais vantagens? Quem trabalha ou quem rouba? Não é surpresa que, para pessoas sem moral nenhuma, elas caiam para o lado que está mais fácil, de ter dinheiro, por exemplo. Afinal, o dinheiro é a moral. Você, sendo bom ou mal, consegue ganhar. Basta fazer o que você quer fazer bem feito. E o perigo disso tudo está nessas pessoas fracas da cabeça, sem moral nenhuma, que quando não têm os próprios valores para seguir, seguem o que o Estado incentiva. E eu não sei se vocês perceberam, mas
uma fiança de R$ 500 é um baita incentivo para a pessoa voltar à atividade normal ali. O bandido deve ganhar muito mais que isso em um roubo. Apesar que ele não rouba todo dia. Quando ele rouba, duvido que ganhe só R$ 500. O cara paga e volta pra rua. Pô. Aí nesse quesito, a religião ainda dá uma freada em muita gente. Porque, ainda que vivamos em uma terra sem lei, pessoas que não fazem o bem por consciência própria, pelo menos seguem as leis de Deus. Eu acho que isso é positivo para a sociedade em geral. Mas, de tudo, você entendeu que essas pessoas que se desvirtuam são fracas? Elas não têm valores para seguir, nem os próprios e nem dos outros, como religiões ou grupos particulares. Um outro fator que só enfraquece a nossa sociedade é a nossa moeda, que é feita para se autodestruir com o passar do tempo. Ou seja, você está juntando dinheiro e ele está desvalorizando. Para que você vai juntar dinheiro? É melhor gastar ele logo. Ganhou hoje, gasta amanhã, enquanto ele não tiver perdido valor ainda. E esse efeito de desvalorização na moeda acontece na maioria das moedas estatais. E isso só acentua as ideias imediatistas das pessoas, fazendo com que elas pensem menos em construir coisas ao longo prazo e buscar mais por prazeres imediatos. O que já tem diversos estudos até falando que pessoas que abrem mão do presente por um futuro melhor têm mais chances de serem bem-sucedidas no futuro. E eu lembro até no terceiro ano do ensino médio, onde eu aprendi sobre alguns filósofos que, há 3.000 anos atrás, os caras chegaram nessa conclusão. Eles analisavam os prazeres imediatos versus os de longo prazo. E esses caras chegaram na mesma conclusão que a ciência. Não tem nem o que discutir. E se o Brasil hoje tem tantas pessoas perdidas, com certeza tem influência das nossas regras, principalmente as leis. A forma com que tudo acontece dentro da legalidade. Pô, pensa no Tigrinho. Aquilo é descaradamente um golpe. O influenciador tá com um aplicativo adulterado, que o dinheiro lá não é real. Ele joga, ganha, mostra para as pessoas. Mas quando as pessoas clicam no link dele, elas não baixam aquele aplicativo do influenciador. Elas baixam outro. Nesse outro não tem só ganhos, é só perdas. Isso é um golpe. Eu não sei como que tem esse monte de propaganda enganosa sobre Tigrinho circulando ainda na internet. Assim, para mim, realmente, o Brasil está para trás no combate ao crime. O nosso país perpetua também muita má influência, né? Quando eu falo de influência, tem muito a ver com essas lavagens cerebrais, socialistas, que cultuam a pobreza, menosprezam quem nasceu em família rica, como se você tivesse que nascer e começar do zero. Tanto faz o que seus antepassados lutaram para ter, você tem que recomeçar. Enfim, é como se você tivesse que gastar todo o seu dinheiro para ser alguém admirado. Quem junta, quem guarda, quem se preserva, é menosprezado. No Brasil tem muitos MCs endeusando a favela, a pobreza, mas quando eles estouram algum som, já arrumam um jeito de sair da quebrada. Mas é claro, o empresário deles sabe que eles não podem desvincular a sua imagem da favela para manter os negócios, sabe? As pessoas veem constantemente uma propaganda cultuando a pobreza, violência, vinda de alguém que nem vive aquilo mais. E quando viveu, deu um jeito de pular fora na primeira oportunidade. É só gente medíocre que cai nesse papinho. O problema é que é muita gente. As pessoas preferem jogar no tigrinho do que investir na bolsa. E olha que apesar de muitas pessoas perderem dinheiro em ambas, a bolsa tem mais chances de te pagar. E ainda assim, as pessoas vão no que os influencers divulgam, e não no que funcionaria melhor para elas. Entende? É claro, como eu já disse, o tigrinho só ficou popular por causa de influenciador. Eles são cúmplices desse crime. Eles influenciam os outros seres humanos, que como eu disse, têm moral fraca, e caem nesse papinho. Imagina, você abrindo o Instagram todo dia e vendo as pessoas que você admira falando que estão se dando bem em um cassino online. Por que você não jogaria, não é mesmo? Alguém que você confia está te prometendo ganhos fáceis. E é nessa conversinha que as pessoas vão se distanciando cada vez mais do dinheiro. E olhando para essa realidade, não dá para esperar um resultado diferente. Vivemos em um país onde o errado é incentivado e muitos problemas são só consequências de maus hábitos. Então, quando você vê alguém fazendo alguma macaquice, saiba que esse é só o comportamento que as pessoas encontraram para se adaptarem a uma realidade disfuncional. É essa que nós vivemos no Brasil. Então, se você quer mudar algo,
Fique firme, seja correto com as suas coisas e lembrando que o certo sempre será o certo, ainda que não tenha ninguém fazendo. Dito isso, eu vou nessa.